Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. Estamos desfrutando da série, então, Virar o Fim, né? E já estamos no finalzinho do livro 2, as lições necessárias para a edificação da igreja. Estamos na última semana, né? Vamos desfrutar hoje da sexta-feira, né? Da quarta semana. E o título de hoje é Não Buscar Posição, nem Desprezar os Irmãos. O papo vai ser muito sério. A começar pelo versículo, que é para lermos com oração, né? De Romanos 14:13, que diz o seguinte: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não por destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Na versão Almeida, Nova Almeida atualizada, diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante dos irmãos. Precisamos orar por isso todos os dias, tomar esse versículo com oração, para que o Senhor guarde o nosso coração, né? Nós já vimos na leitura anterior a primeira lição na edificação, que é deixar a nossa capacidade natural na cruz. Isso porque a nossa força natural, a nossa mente lógica, racional, natural, não edifica a igreja. E além de não edificar a igreja, ainda pode destruí-la. Hoje nós vamos ver a segunda lição na edificação, que é não ambicionar ser o primeiro, não ambicionar obter uma posição, disputar ou até mesmo lutar pelo primeiro lugar. Em Mateus 18, do 1 ao 5, o Senhor perguntou para os discípulos quem é que eles achavam que era o maior no reino dos céus. Aí o Senhor pegou uma criança e falou que quem recebesse uma criança estava recebendo o próprio Senhor. E quem não se convertesse e não se tornasse como uma criança, de modo algum entraria no reino dos céus. Quem se humilha como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Por natureza, o homem sempre quer ser o primeiro. E isso é muito perigoso, porque até mesmo na edificação da igreja pode acabar tendo esse tipo de disputa. Podemos disputar entre nós, querendo puxar o tapete do outro, denegrindo a imagem do outro, difamando. Tudo isso para conseguir o melhor lugar, a melhor posição. Ó Senhor Jesus, nessa esfera nunca vai haver uma edificação. Nesse tipo de ambiente não tem como haver edificação. Por isso que a segunda lição da edificação é essa. Deus, ele quer lidar com a nossa ambição por posição. E essa disputa por posição arruína a igreja. A Bíblia nos mostra que os primeiros apóstolos trabalharam, né, fielmente para Deus, na sua palavra, lá no primeiro século. Mas quando terminou o apostolado de João, entre o final do primeiro século e o início do segundo, já não havia mais a palavra profética. E essa ausência de visão fez com que o povo se corrompesse e ficasse sem direção. E essa situação possibilitou as boas intenções, né, entre aspas, como foi no caso do bispo Inácio, lá de Antioquia, que a fim de conservar a unidade da igreja e os ensinamentos do apóstolo, passou a se considerar bispo, uma posição superior à de um presbítero. Só que bispo e presbítero é a mesma coisa, é a mesma pessoa de acordo com a Bíblia. Bispo é uma designação dada aos presbíteros, realçando sua função de supervisores. No entanto, esse ensinamento é errôneo. E Inácio errou completamente, se tornando bispo uma classe superior à de presbítero. Ó Senhor Jesus! E isso nós vemos que durante toda a história, né, essa briga por posição acabou gerando hierarquia, clericarismo na igreja. Esse sistema acabou com a função dos membros do corpo de Cristo. Essa ambição por posição se estendeu por séculos até chegar à condição da igreja em Tiatira. Não pode haver disputa entre nós, irmãos. Nós não podemos esquecer do que lemos lá em Mateus 18. Precisamos nos converter em uma criança. Precisamos estar dispostos a seguir esse princípio. Porque os pobres de espírito é que vão herdar o reino dos céus. Ou seja, aqueles que são gananciosos não têm como desfrutar, não têm como herdar do reino dos céus. Somente aqueles que são pobres, que são humildes de espírito. O que é que fala em Isaías 57? Na versão Almeida, né, atualizada, King James, atualizada na verdade, fala que o homem ele é contrito e humilde de espírito. E que um Deus santíssimo e grandioso se faz presente com esse homem. Contrito é o mesmo que humilde, quebrantado e arrependido. Uma pessoa com essas características não tem nada a ver
com pessoas que brigam e competem por posição ou por poder. E Jesus nos deixou um modelo maravilhoso sobre isso. Quanto mais se luta por posição, menos posição se tem. Ele mesmo desceu da glória, se humilhou, se tornou obediente até a morte. Ele não buscou a posição, nem buscou ser exaltado. Mas quando se humilhou, até o final, Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo o nome, e diante desse nome, do nome de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o modelo do Senhor Jesus. E esse modelo é completamente diferente do modelo que Satanás deixou. Ele tentou disputar posição até mesmo com a autoridade de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual modelo que você quer seguir? O caminho de Jesus? Sendo humilde e contrito de espírito na igreja? Sempre considerando os outros superiores a si mesmo para ser usado pelo Senhor? Ou você quer o caminho da disputa, o caminho da luta por poder, que busca uma posição, como foi lá o princípio de Satanás? Que o Senhor Jesus possa ter misericórdia de nós, nos abençoe sempre e guarde o nosso coração para que possamos ser humildes e contritos de espírito. E agora eu quero orar por você. Ó Senhor Jesus, Senhor, por natureza, nós sempre buscamos ter uma posição melhor. Sempre buscamos, Senhor, nos sobressair em todas as situações. Mas o Senhor Jesus, Ele deixou um modelo para nós. Se nós quisermos, Senhor, herdar todas as coisas que o Senhor separou para nós, tudo que o Senhor preparou para nós no seu reino, precisamos ser humildes, contritos de espírito. Senhor, que todos os dias possamos nos humilhar diante da tua pessoa. Salva, guarde o nosso coração de qualquer tipo de orgulho. Senhor, não queremos esse princípio, não queremos seguir o modelo de Satanás. Que o Senhor possa nos ajudar. Lembra-nos, Senhor. Lembra-nos todos os dias que nós devemos nos converter como uma criança. Ó Senhor Jesus, uma criança que é humilde, que não tem orgulho. Senhor, que essa possa ser a nossa condição. Todos os dias precisamos ser lembrados, porque o nosso coração, ele nos engana. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos abençoar. É o que te pedimos. Nos abençoa com a tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.